Boa noite, oficial, para todo mundo. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Muito bom ver esse pessoal novo chegando aí agora, que ainda está na formação. Bruno, Ramires. Ó, Virgínia, esse pessoal está aí esperando cliente, viu? Virgínia, essa É? aí, meu pessoal. Ó. Não tô sabendo, viu? Tem que mandar a informação aqui para mim. Ah, é? Então, acho que eu É, não coloquei no grupo ainda, mas é. Virgínia, Ramires e Paulo e Bruno. E Sandra também. É a nossa colega que cuida dos encaminhamentos do projeto Um ao Outro Ajudou, certo? E, inclusive, ela ajuda vocês a receberem pacientes, até para completar as fichas de trabalho lá da formação. Depois eu vou colocar no grupo o contato dela e podem ir lá atrás, que ela sempre tem aí um banco de dados de paciente precisando fazer psicoterapia de MDR. Ela já sabe que ela não manda para vocês casos complexos, pelo menos até o módulo 3, certo? E a gente tem caminhado direitinho nesse sentido. Mas estamos nós aqui hoje com muita alegria para o nosso nono Compartilhando a Minha Prática. Para quem não me conhece, eu sou a Adneide Nolasco, 15 anos no Vamos com Isso, com os pacientes, fazendo MDR, organizadora das turmas de formação MDR, sou facilitadora, sou supervisora. E lá no meu grupo de supervisão surgiu essa ideia de nós fazermos mensalmente uma apresentação por uma das colegas, compartilhando conosco um dos casos que ela achar interessante trazer para nós. Né? E nesses 9 meses tem sido assim, nesses 8 meses tem sido assim. Todas as gravações estão lá no meu YouTube, vocês podem ir lá e assistir quantas vezes quiserem, tá? Tem algumas todas são muito interessantes, mas tem algumas que sempre se chama mais atenção, né? Tem uma, essa não foi gravada, é uma pena, a de Júlia Lemos, da criança lá em Angola, no hospital, mas essa aí a família não permitiu gravar, nós não gravamos, eu me lembrei dela agora. E tem a do bombeiro, que foi soterrado no mês passado. Essa aí também não está lá ainda, porque nós estamos atrasados com a gravação, tá? Mas tem, assim, temas muito, muito interessantes ao longo desses 8 meses. E hoje nós temos um tema super interessante também, que é sonhos e MDR. Como é que a gente trabalha sonhos com MDR? Tá? E aí, nossa querida Karen Messi, ela vai trazer hoje uma experiência com a cliente dela, tá? E eu sei que vai ser de muita riqueza e aprendizagem para todos nós. Você quer comentar alguma coisa, Ramires, ou levantou a mãozinha por engano? Você falou do canal, eu ainda não consegui entrar nesse canal do YouTube aí que tem as gravações. Ele é privado? Como é que é? Depois o Elton coloca aqui no chat. Não, não é privado, não. Coloca aqui no chat o endereço e eu também disponibilizo lá nos grupos, certo? Tá Eu legal, mando obrigado. lá para o seu grupo com certeza. Então, gente, sem mais demora, certo? Eu vou pedir que, Karen, você se apresente, nos diga você achou importante que a gente saiba sobre você. Eu sempre gosto de perguntar de onde você está falando, quanto tempo de MDR. Ah, por falar nisso, eu sou baiana, moro em Recife há 40 anos, mas neste momento eu estou na Bahia, aqui na nossa fazenda, que está a ventania muito grande, por isso que eu coloquei o El para tomar conta aí do host do Zoom. Ok, gente? Cara querida, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para fazer esse nono Compartilhando a Minha Prática, tá? É um prazer caminhar com você ao longo dessas nossas atividades. Já nos conhecemos pessoalmente porque você veio para as imersões Nordeste. Por falar em imersão, gente, teremos uma imersão semana que vem em Goiânia. Quero lhe ver lá, viu, Ju, para lhe dar um abraço. De sexta a domingo, eu estarei lá em Goiânia com Lana. Da sexta tarde e noite, nós faremos o 17º Práticas Clínicas, ao vivo, presencial. No sábado, nós teremos uma mini imersão o dia todo, onde eu estarei atendendo as colegas que se voluntariarem e as outras assistindo os atendimentos. E no domingo pela manhã nós teremos supervisão. Então vai ser uma imersão assim bem surtida dessa vez, lá em Goiânia. Contatos com Lana, que é quem está cuidando de tudo isso para nos receber lá, certo? E no final do mês, em outubro, faremos uma imersão, mini imersão, aí vai ser só realmente sessões de demonstração em Gramado.
Nós estaremos na primeira semana do Natal Luz em Gramado. Dá tempo de você ir ainda, quem estiver por pertinho também. A nossa organizadora é Vânia Batistella. Qualquer coisa vocês falem comigo que eu passo as informações, tá? E essas imersões é assim, impressionante, porque além da gente se conhecer, né, esse povo existe, é de carne e osso, a gente pode abraçar, beijar, tocar, a gente aprende muito, um congraçamento muito bom. Enfim, realmente é muito interessante. Todos estão convidados para do ano que vem, no Nordeste. Vai ser de 25 a 30 de agosto, numa das praias maravilhosas do nosso litoral pernambucano, né, Sandra? Então, não percam. Nós depois daremos mais detalhes, que vai ser realmente fantástico. Geralmente a gente faz de domingo até sexta, para que você possa se dar de presente essa semana sem ter que fazer nada. Ninguém lava prato, ninguém tem marido por perto para poder atender pedido, filho por perto para atender pedido. É só a gente realmente se divertir e vamos com isso. Ok, gente? Bom, feito esse comercial, vamos lá, Karen querida, a palavra é sua. Seja muito bem-vinda nesse papel de nossa palestrante da noite. Obrigada, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Karen Rosane Mês, sou de Santa Cruz do Sul, sou gaúcha, tchê. E eu fiz meu curso aqui na Universidade de Santa Cruz do Sul. Já era casada, tinha o meu filho mais velho e estávamos sendo transferidos para cá e eu fui estudar. Passei no vestibular e sou psicóloga hoje. Então, no último ano da minha formação, o grau superior, eu iniciei já em Gestalt terapia, que eu segui, já abri clínica, né? Já tinha supervisões do curso, né? Enfim. E agora fazem 8 anos que eu estou dentro do MDR. O que aconteceu nesse meio do caminho ali, entre outros cursos que eu fiz, trabalhei com biodança 13 anos, que é um trabalho de grupo. Eu percebi exatamente o que muitos colegas trazem, que as pessoas voltavam, elas melhoravam e não havia essa cura, né? Conversando com uma amiga, ela me falou, olha, tem uma pessoa que parece que trabalha uma abordagem diferente e tal. E como ela era da biodança, encontrei ela no Face, conversei com ela e fiz a formação no ITEC. Na pandemia, eu conheci a Aline, do Rio de Janeiro, e a Paulênia me apresentou a Dineide. E depois que eu conheci a Dineide, eu fiz já todos os cursos com ela, fiz as 2 imersões lá no Nordeste, enfim. Logo após pandemia, foi assim maravilhoso, né? Lá na fazenda, acho que é ali que tu tá, né? Não? Então, e Não, a aí eu imersão, segui. não, Karen. A imersão da do Nordeste, a primeira imersão aconteceu num espaço que eu tenho lá, chamado Centro de Treinamento e Lazer. Ah, É foi tipo um ali clube de então. campo, e hoje eu Aham. estou na Fazenda, na Bahia, tá? Mas Ah, essas na aconteceram em Bahia. Recife, Tá. tá? Então, e aí foi um grande divisor de águas para mim como psicóloga, né? E a pessoa, então, que eu vou trazer para falar desse caso, né, que é Trabalhando Sonhos com MDR, eu vou chamá-la de Rosa, que ela vem vindo nesse processo desse desabrochar dela, né? Ela tem 55 anos, ela foi casada, teve 2 filhos nesse primeiro casamento. Ela separou porque ela não foi um relacionamento muito bom, sofreu alguns abusos, enfim. Após algum tempo de casamento, ela conheceu essa outra pessoa com quem ela está hoje. Ela vem de uma família de 6 filhos, sendo que ela é a segunda. Entre o primeiro e ela tem 1 ano de diferença e a segunda tem 2 anos de diferença, tá? Eu, no início, então, eu recursei com ela aquelas 5 perguntas. Uma das questões que ela trabalhou foi quando ela parou de fumar, que ela tomou essa atitude naquela vez. A parte da criatividade dela, com a qual ela trabalha,
A empresa, que foi 10 anos que ninguém bateu as metas de vendas, nesses 10 anos que ela trabalhou lá, e a questão da espiritualidade, e iniciamos, então, esse reprocessamento, tá? E o que trouxe ela à terapia? Ela já está em torno dos 8 meses, ela veio para se conhecer melhor, ela se sabota, e isso a deixa muito frustrada e infeliz, e as metas dela era a terapia e essa perda de peso que tem a ver com a autoestima dela, tá? Ela tem algumas questões psicossomáticas, bruxismo, questão do estupro, procrastinação, enfim. Eu sempre gosto de dizer por onde você quer começar, né? Que eu aprendi que às vezes tu quer arrumar o narizinho, ela quer arrumar as orelhas dela. Então a gente começou com uma cena, ela fazia xixi até aos 9 anos e o pai a castigava mais, deixava ajoelhada nos milhos, né? E ninguém dos irmãos poderia ajudá-la, tá? Após essa cena, trabalhamos outra que ela tinha entre 4 e 5 anos, que os irmãos todos subiam na árvore, lá na copa, para pegar manga, e ela não subia, ou se subia era só um pouquinho. Nessa cena ali, eu trabalhei essa criança interna, e ela conseguiu ir lá, subir até o topo, pegar as mangas, enfim, né? Após essas duas, eu sugeri, então, trabalhar o gestacional dela. Eu fiz o curso com a Ana Gomes e fiz com a Rita, e eu venho trabalhando esse de 3 em 3 meses. Quando surge algo, eu trabalho isso e volto para onde nós estávamos na parte gestacional, tá? Bom, o ICES dela, do gestacional, foi: é como se a mãe está de cabeça baixa e preocupada com essa segunda gravidez. Eles vêm de uma família muito pobre, lá a família original. A crença negativa, eu vim para atrapalhar. Emoções de tristeza, desgosto, solidão, ali no peito, SUDS 8, tá? Então, eu já trabalhei essa parte pré-gestação, que era o que ela sentia ali desse ambiente, né? Que ela conversava com esse momento da fecundação, trabalhando essa parte, e aí entramos na gravidez até os 3 meses, tá? Ali nos 3 meses, ela veio muito esse vazio, tudo tumultuado, uma confusão. Então, eu sugeri a ela o quadro do medo, que também é uma parte ali que a Dineide nos ensina. Ela trabalhou isso, zerou, e aí veio como ela se sentindo cuidada, forte. Fomos até os 6 meses. Aí já estava mais a calmaria, parece que algo aconteceu e está tranquila. Quando essa criança nasce, ela acolheu, olha nos olhos, nessa janela da alma, diz as coisas para essa criança, enfim, no nascimento, né? Acolhe, recebe. E aí entramos para o protocolo, trabalhar essa lembrança dela. Fechamos ali o gestacional, tá? Teve um momento que eu trabalhei o filme, que ela trouxe novamente, que ela lembrou a cena lá da árvore das crianças, né? Dos irmãos subindo na árvore, né? De como ela percebia isso. Nesse momento, me veio uma música, tá? E eu cantei para ela. Essa parte, se dava ou não dava para fazer, mas eu fiz.
né? E a parte que veio, porque é uma música um pouco antiga, ela diz assim: hoje eu vou mudar, vou jogar fora traços e teias da minha angústia, da minha mente, deixar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina para ser mulher. E aí eu disse: como foi para você ouvir essa pequena parte da música? Faça os movimentos bilaterais e deixe vir. Que é essa aqui, ela pesquisou no final da sessão e mandou para mim, que é a música que eu cantei para ela, tá? Eu cantei, mas ela não está tão na sequência assim, tá? Aí ela disse para mim: é exatamente assim que eu estou me sentindo, né? Essa criança que está se tornando essa mulher e olhando para essas partes boas que ela tem, tá? Aí entramos para a parte da procrastinação, tá? Ela trouxe algo assim: vejo que o meu trabalho, a arte, que ela trabalha com aquarela, tá? E ela trabalha também com reciclagem, é dona de casa, cuida da mãe que mora próximo, enfim. Ela colocou assim: vejo que o meu trabalho, essa arte da pintura e reciclagem, está tudo muito bom, mas na hora de postar, de ir para o Insta, falar, ela faz uma nova avaliação e não posta. A pior parte é quando posto, para achar que não está bom, tá? É a crença negativa, não sou boa o suficiente, emoções, tristeza, chateada, aborrecida e no pescoço. Os SUDS 10, tá? Aí eu vou trazer agora um pouco dessa sessão aí, tá? Eu tenho a visão que é muito colorido, que as pessoas não vão gostar. Me vem a solidão, tá na cabeça, ver que preciso de apoio, como quando eu precisei lá para parar de fumar. Eu sozinha não consigo fazer nada. Não tenho valor, eu sempre fui invisível. Dizia que gostava das coisas para as pessoas, mas na verdade eu não gostava. Mas hoje eu consigo me colocar mais. Eu preciso de apoio. Aí eu perguntei, desde quando vem vindo isto? Faço os movimentos e deixe vir. Ela é muito boazinha, quietinha, ela fala dela. Não pode correr, não pode se machucar. Na maioria das vezes, eu estou parada, paralisada, vendo os outros fazendo. Eu fiz o quadro dessa paralisação, tá? Ela jogou baldes e baldes de tintas com um pincel bem largo, tá? Aí, quando isso tudo zerou, ela conversou com aquela menininha, a menininha dela interna, tá? E finalizamos a sessão. Na sessão seguinte, ela coloca que estava dormindo melhor e que teve um sonho. Ela me começou a falar desse sonho ali, a primeira imagem, isso foi mais para o final dessa sessão que eu vou trazer agora, tá? Ela traz esse sonho. Foi na sexta-feira para sábado. Estava numa igreja diferente com duas pessoas. Tinha uma moça branca e do outro lado uma moça de preto. E também tinha uma senhora com as pernas inchadas na pregação. E na parede tinha um busto de uma santa. A senhora das pernas inchadas ajoelhou-se para a cura, e nisto a santa saiu do quadro e passou a mão nas pernas, e foi ficando limpo. Eu chorei, e a santa voltou para o busto.
e a senhora voltou para o lugar. E tinha um lobo na porta que queria entrar. E a senhora fechou a porta. O padre foi na frente do busto, mas não aconteceu nada para ele. E me senti bem. Eu estava como espectadora. A pior parte do sonho, como se eu fosse chamada para alguma coisa. Emoções, alegria e a preocupação, que era essa mistura da alegria com a preocupação no peito e cabeça. Crença negativa, não tem equilíbrio entre as coisas. Suds 9. Aí ela começa a reprocessar. Veio a palavra insensatez, loucura, mudança, círculos. Para me expor, eu tenho que ter equilíbrio. Aí, novamente, movimentos bilaterais. A pessoa de branco e a pessoa de preto, o que percebo é que a de branco parece mais frágil, mas não é tranquila nem está em paz. Já a pessoa de preto não tem poder. O lado preto é a tristeza, receio, inconsciente. É como se tenho que conviver com eles, tenho que aceitar, mas não quero ser. Não quero ser. Angústia. Olhar para a frente sem se apavorar. Novamente, movimentos bilaterais. E ela traz. Veio que parei de fumar. Não é controlar, e sim são as crenças, ideias, observar pedacinhos por pedacinhos. Movimentos bilaterais novamente. Surgiu decisões e atitudes, o objetivo alcançado. Ela saiu ali, no meio, e buscou o que queria alcançar. Ela fala daquela imagem do busto. O padre foi, mas não conseguiu, foi desconfiado. Ela, na multidão, não era ninguém. Eu tenho que parar de me tratar como merda. Eu deixo que as pessoas me tratarem assim. Aí eu perguntei: o que você faz com as pessoas? O que você faz para que as pessoas te tratem como merda? Foi o que você falou. Faça movimentos bilaterais e deixe vir. Eu sempre faço o que as pessoas me pedem. E para você, o que é fazer? O que você faz para você? Movimentos bilaterais. Novamente, eu sou a pessoa que fica no banco como espectadora. Quando eu posso fazer para mim, é a arte. Eu fico como no cinema, espectadora. Fazer para o outro é fácil e para mim é difícil. Aí eu perguntei novamente: quem está te impedindo de fazer para você mesma? Faça movimentos e deixe vir. Eu mesma não me valorizo. Ok? Desde quando isto acontece para você? Deixe tua mente flutuar e deixe vir. Eu passei muita necessidade quando criança. Teve uma vez que a mãe perguntou: que fruta você quer? Eu pensei, eu quero uva e acabei falando que eu queria banana, porque eu sabia que ela não tinha muito para gastar. Nesse momento, eu trabalhei essa criança interna e que ela pudesse fazer esse reparo, cuidar dela, dar o que faltou, etc. Tá? Após, veio quando ela precisava olhar, esse olhar para ela, e também veio em relação ao corpo, que desde esse momento ali ela também voltou a fazer atividade física. Aí surgiu essa imagem que ele colocou há pouco, tá? Que foram essas árvores, e após veio essa outra árvore.
ela de costas, de chapéu, e a gravura, e ela de frente para o amanhã. A outra imagem, essa aí, aham, com os girassóis, tá? Eu vou ler novamente. Eu de costas, né? De chapéu, e ao lado esses girassóis, e eu indo para esse amanhã. Eu achei lindo, lindo demais, né? Bom, aí terminou a sessão, ela me enviou logo em seguida, isso era 1h30, a sessão dela era às 9 ou 10 horas. Isso, 9 horas. E detalhe, logo ali pela 1 hora ela mandou pintar dessas duas imagens aí, tá? Bom, esse sonho dela veio muitas coisas também. Veio a questão da sexualidade. Eu venho fazendo um pouquinho que a Dineide faz, que ela vai abrindo esses issos, depois recolhe tudo e vai lá na primeira imagem, né? Então, veio a questão da sexualidade, de como tratavam essa vovó que ela tinha, que hoje é falecida. Ela, essa avó, ela não dava muita bola não para o que os outros falavam, né? E já ela, ao contrário, ela tinha vergonha do seu corpo, trabalhamos essa vergonha também no quadro. Ela vem expressando mais esse feminino nela, gosta de usar vestidos, enfim, tá? O que me chamou a atenção, esse sonho trouxe muitas coisas e nós estamos trabalhando isso, tá? E também a questão profissional dela, de que ela possa também assumir isso mais, né? Se colocar mais, tá? A princípio, até aqui, ela está em tratamento ainda, e se alguém tem alguma pergunta ou se faltou alguma coisa, né? Volta para a galeria, Welton, por favor. Muito legal, gente. Alguma dúvida sobre o que Karen falou, que você gostaria de perguntar, de comentar, de acrescentar? A proposta desse projeto é também a gente interagir, compartilhar. O nome é esse, Compartilhando a Minha Prática. Até numa das últimas sessões, ela disse: eu começo a sentir o cheiro da liberdade. Parece o mar que vai e nem quer saber, né? Uhum. Assim, algo muito profundo que vem acontecendo com ela, né? Ela é Uma uma artista, né, transformação. Karen? Hã? Ela é um E artista ela do é uma desenho. artista, nossa. E Uhum. Uhum. aí, eu queria perguntar isso, Karen. O quê? Ela faz os desenhos depois da sessão e aí te manda isso? Não, ela produziu alguns após a sessão, esses foram dois, né? E ela, como ela trabalha com reciclagem, e ela não tem algo igual, né? A produção dela. Mas quando Tá. ela é chamada para produzir alguma coisa, que ela trabalha também em xícaras e coisa, então já é algo igual, e isso ela não consegue, às vezes, fazer tanto, né? Porque Uhum. sempre vem algo dela, assim, né? Ela tem sido muito elogiada, porque ela faz um curso também, tá com os traços muito bons, enfim, né? Ok, é muito lindo o desenho, expressivo. Uhum, Isso. isso. Paulinha, Nossa, você tinha levantado a mão, Paulinha. Obrigada por ter me apresentado para a Karen. isso. Eu e Boa a noite. Paulene agora nós somos amigas. Olha, para Maravilhosa. mim é um prazer enorme, né, estar aqui prestigiando essa linda amiga, né? Tem a Dineide também, todos, né? Falou que a MD Rista é meu amigo de verdade, mas a Karen a gente tem um tempinho já juntas, né, Karen?
Sim, chorando uma no ombro da outra, mesmo que distante, a gente teria isso. agora a oportunidade de nos conhecer, mas infelizmente ela não vai conseguir vir no Goiás. Quase, quase deu. A gente já estava organizando para se conhecer, mas enfim, Uhum. a gente ainda vai se conhecer. A Karen mora no meu coração e ela sabe disso. Obrigada, e você no meu. Karen, a Sim, pergunta é a seguinte, Karen. Esse sonho, ele veio a partir do quadro que você fez? Você se recorda? aqui, deixa eu ver aqui. Tá. Porque daí eu cantei aquela música lá para ela e nós Sim. iniciamos o protocolo da procrastinação, Uhum. tá? E aqui. Porque daí eu fiz esse quadro para ela da paralisação, tá? Uhum. Uhum. Aí, naquela semana, ela sonhou de sexta para sábado, esse sonho, que é o que sempre a gente diz no final da sessão, né? Pode ser que venham sonhos, insights, Sim. lembranças. E aí Uhum. ela trouxe o sonho. E eu disse: Você gostaria de trabalhar esse sonho? Foi quando daí, então, a gente abriu o ICES desse sonho, né? Mas tem Bacana. muita coisa dentro desse sonho, dá para perceber, né? Uhum. Mesmo assim, algumas coisas, porque o sonho, às vezes, ele vem fragmentado mesmo, né? Sim, sim. Isso. Eu achei Uhum, muitíssimo interessante, né? Quanto o sonho nos ajuda no EMDR mesmo, né? uhum. Gostei demais, Karen. Parabéns, viu? Obrigada. Eu costumo dizer, Uhum. fala, Karen. Porque é exatamente isso, né? A procrastinação em relação ao trabalho dela. E veio essa produção, entende? Após a sessão Sim, do sonho, e que ele vem trazendo isso, né? sim. Tá? Eu costumo dizer, Mara, depois eu falo o que é que eu costumo dizer. Vamos ver Mara primeiro. Boa noite para todos. Obrigada, Karen. Boa Obrigada, noite, Neiva. Nara. Obrigada. Karen, você é bem legal a forma como você trouxe aí, né? Bem organizadinho, né? A minha pergunta é: você disse que esse sonho ele trouxe muitos conteúdos, né? Minha dúvida Sim. é: como é que você vai trabalhar esses conteúdos? Né? Porque a impressão que eu estou tendo é que você ainda vai explorar mais esse sonho com MDR. Uhum. Como que você vai buscar que elementos no sonho para poder estar trabalhando? Ou é o inverso da procrastinação, vai lá para o sonho? Como é que você pretende fazer isso? Ou você faz? Tá. Bom, eu aprendi com a Tineide que ela faz isso, né? Eu inicia numa parte que, na verdade, eu iniciei ali na procrastinação. Veio esse sonho, abri um ICES do sonho. Mas trabalhando dentro do sonho, veio emoções, veio a criança, veio a questão da sexualidade, que ela lembrou da vovó. Quando eu finalizo isso, pelo menos eu entendi assim que a Dineide faz, como é olhar para isto, e vou fazendo uma avaliação voltando até lá, entende? E mesmo assim, eu vou fazendo uma avaliação de como que está lá, olhando agora para aquele sonho dos SUDs dela. Uhum, isso. Tá. Eu costumo Obrigada. dizer, gente, que quando o paciente ele traz um sonho, ele está nos trazendo de bandeja o conteúdo para ser trabalhado. Eu acho que todos nós aqui passamos pela psicanálise, né? Os mais antigos como eu, muito tempo lá na psicanálise, a gente não tinha tanta opção para poder escolher como nós temos hoje de abordagens. E a gente geralmente fazia psicanálise até porque né, o boom era a psicanálise. Eu estou falando de 30, 40 anos atrás, mais ou menos. E a gente estudava muito Freud e via que Freud, eu digo assim, o pobre do Freud, coitado, passou tanto tempo tentando interpretar os sonhos dos pacientes. Ah, se ele tivesse conhecido Francine Shapiro, teria facilitado em muito a vida dele. Por quê? O que é MDR? Né? Temos algumas pessoas aqui que não são MDRistas ainda.
Bem rapidinho, é uma sigla em inglês. O S significa olhos, o M, movimento, o D, dessensibilização e o R, reprocessamento. Em português ficou assim: reprocessar, ou seja, olhar de novo para essa história de vida e suas situações traumáticas. Dessensibilizar, ou seja, parar de sofrer por conta disso. É assim que eu explico meu paciente primeira vez, tá, gente? Por que MDR? Reprocessar, dessensibilizar, parar de sofrer por conta disso, as situações emocionais, traumáticas e dolorosas da tua vida, que você está trazendo para a terapia, meu paciente. O cérebro tem várias partes, eu vou te falar de duas. Tem uma que se chama neocórtex, que é o lado racional, que pensa, que planeja, que faz, que acontece. Inclusive, é onde está a região da fala, que se chama área de Broca. Nós dois estamos aqui agora usando o nosso neocórtex para pensarmos, articularmos as palavras e nos comunicarmos. Só que as coisas que nos aconteceram ao longo da nossa vida, ao longo desses seus 50 anos de vida, por exemplo, o paciente tem 50 anos, elas não estão no neocórtex. Elas estão nas áreas de memória, nas zonas de memória de uma área chamada subcortical. E é lá onde está tudo guardado. Sensações da barriga de mamãe. Karen falou aí do protocolo gestacional. Inclusive, peraí, gente, só um minutinho, tá? Inclusive, né, eu trabalho e tenho ensinado vocês a trabalharem um protocolo que eu chamo pré-concepção. Como é que é o protocolo pré-concepção? O que você imagina que mamãe sentiu quando soube-se grávida de você? E é impressionante o que o paciente traz, tá? E aí, então, esses traumas, eles ficam todos alojados a nível de corpo, muitas vezes, né? E tem as memórias somáticas, que é aquele corpo que sente na terapia, especialmente na hora do reprocessamento. Mas voltando, e aí tem esse subcortical onde está tudo guardado, né? Que Freud chamou de inconsciente. E o que é o inconsciente? Eu gosto de compará-lo com essas casas antigas que tem sótão ou porão. Você pegou tudo que te aconteceu nos teus 50 anos de vida, mais as sensações da barriga de mamãe e, como diz o povo aqui no Nordeste, sacudiu lá, guardou lá. Um dia, daqui a 10, 20, 30 anos, você tem uma experiência e começa a sentir uma coisa ruim. A gente chama essa coisa ruim de disparador, que vem através de sintomas, comportamentos, doenças. E aí vamos trabalhar esse disparador, que esse inconsciente acionou as luzinhas vermelhas e amarelas, para saber por que você não soube administrar essa situação hoje, que disparou em você essa perturbação. Voltando para a minha fala inicial, quando o paciente traz um sonho, ele está nos abrindo a porta desse subcortical e nos dando de bandeja esse conteúdo. Então, o que a gente faz? A gente reprocessa. Sem falar que no o sono do sonho, que é o sono REM, a gente move os olhos de um lado para o outro. E o que a gente faz quando a gente aplica MDR? A gente pede ao paciente para seguir os nossos movimentos bilaterais, movendo os olhos de um lado para o outro. Essa é uma das formas de movimento, tá? Então, eu digo para o paciente assim, eu vou te pedir para você fazer o mesmo fenômeno que acontece quando você dorme e sonha, só que agora você está acordado, consciente e no controle do processo. Porque é o paciente quem está no controle do processo. A gente conduz e caminha com ele de mãos dadas. Então, voltando, quando o paciente traz um sonho, ele está nos trazendo de bandeja um consciente. Esse conteúdo inconsciente que veio no sonho de forma onírica, conteúdos oníricos. O que a gente faz? Reprocessa isso. E aí a gente abre, como o Karen falou, o ICES. O que é o ICES? Qual é a imagem do pior momento? Qual foi, Karen, a imagem do pior momento da paciente? Você lembra Ali aí? do sonho, olha só, olha só o pior momento dela. Ela disse como se eu fosse chamada para alguma coisa. Tá, meio que subjetivo. Depois ela produz as obras dela, né? Tá. Uhum. Quer dizer, o pior momento é eu ser chamada para alguma coisa. E o que vai acontecer Isso. se for chamada para alguma coisa? Eu não vou dar conta? Eu não vou conseguir? Eu sou incapaz? Entendeu? Ok. E quando você pensa nesse pior momento, estou ensinando a vocês a trabalhar com sonho, tá, galera? E quando você pensa nesse pior momento, o
Que palavras melhor expressam o que você pensa sobre você mesma que seja negativo, Karen? Eu não tenho equilíbrio com as coisas. Bom, eu, Karen, não aceitaria muito bem essa frase como crença negativa, Uhum. não, tá? Eu diria assim, olha, isso é mais um fato ou é uma crença? O que é que você me diz de alguém que não tem equilíbrio com as coisas? Eu sou desequilibrada, eu sou uma Ah, eu sou tonta, eu não dou desequilibrada, tá. conta, eu sou Uhum. incapaz. Eu arrumaria mais para ela trazer mais para o verbo sou. É algo Uhum. que diz a respeito de você mesmo, tá? Mas tudo bem, eu não tenho equilíbrio com algumas coisas, foi o que ela trouxe, a gente pede a emoção. Qual foi a emoção dela? Ah, emoções foram alegria e preocupação. Essa mistura ela Tem um traz, misto. né? Que Aham. é aquele do branco e do escuro. Eu vi que tinha a ver Isso. com isso, né? Ambivalência. Aham, ambivalência. E alguma sensação no corpo agora, me conta desse sonho, eu perguntaria para ela. Ah, tá. Ela trouxe essa Uhum. corporal? Não. Ah, não. Mas Tá. depois logo ela fala, vem essa insensatez, loucura, né? Tá, Circo. começa o reprocessamento. Então, o que é que a gente Aham. faz? A gente faz essas perguntas para que o paciente possa acessar a rede de memória traumática. Tá? A doutora Francine, criadora da abordagem, ela disse assim: a gente vai começar daqui onde está o trauma, e quando a gente começa a fazer os movimentos, o paciente acessa uma, duas, três, quatro, 10, 20 redes de memória, e o próprio cérebro vai limpando tudo aquilo que era para ter ficado no passado, mas como o trauma é uma dor congelada na alma e é atemporal, ele não ficou no passado. Então, o MDR ajuda o paciente a deixar o passado no passado, que é o título No de um corpo livro da era doutora peito e cabeça, Francine, tá certo. e ela tocar a vida livre daquela experiência lá de trás, dos disparadores daquela experiência lá de trás traumática, tá? Então, abre o ICES, né, fase 3, né, galerinha de MDR, aquece o paciente, costumo dizer que o ICES é aquecer o paciente para ele entrar na estrada do reprocessamento, e aí começa o reprocessamento através da estimulação bilateral do cérebro, que são os movimentos. Aí vem conteúdo, vem conteúdo, vem conteúdo. A certa altura do processo, a gente mede o SUDES. O que é o SUDES? O nível de perturbação. Pensa nisso que estamos trabalhando. Pensa nessa experiência que nós iniciamos a trabalhar hoje, que é o pior momento do sonho. Quanto isso te perturba agora na escala de 0 a 10? E depois que o paciente reprocessa, aquilo geralmente vai para zero, tá? Depois a gente mede a crença positiva. Eu costumo dizer, eu gosto muito de metáforas, que o reprocessamento é a faxina grossa, né? Tiramos o lixo todo da casa, está tudo limpinho, vamos agora entrar com a perfumaria, que é a instalação da fase da crença positiva, que é a fase 5. E diante disso que estamos trabalhando, o que é que você gostaria de pensar de positivo a teu respeito? Ela disse o que, Karen? Em vez de eu tenho um... Esqueci a frase dela. Nós estamos ainda trabalhando essa parte, porque Ah, vem tá. Sessão surgindo outros incompleta. fragmentos do sonho. Tá. Eu Ah, só entendi, entendi. citei aqui, né, que é a questão da Certo, sexualidade, que veio da vovó. certo, Numa entendi. parte, a gente devolveu essa herança, porque a mãe dela dizia que ela parecia uma cadela no cio, né? Então, Tá, ela tem a outra imagem da vovó, que não é necessário certo. isso, Entendi, tá? entendi. Isso É aquela aí. pergunta que Mara fez. Você está trabalhando, né, as redes de memória que estão vindo, né, nesse Uhum. processo aí, tá. Feito tudo isso, o que que a gente pede? Volta para o sonho e continua, olha para onde ele terminou e continua sonhando, seguindo os meus Hum, movimentos. hum. Entendeu? Parece que ela já até meio que fez isso no desenho, quando ela faz lá a moça caminhando na estrada linda, ladeada pelos girassóis, olhando para o amanhã. Não é? Enfim. Então, gente, não percam MDRistas aqui presentes, futuros MDRistas aqui presentes. Nunca desperdice um sonho que o paciente te traz. Eu costumo dizer que é ouro em pó, numa bandeja de prata, tá? Porque realmente é fantástico o desdobramento que isso vem. Pesadelo, então, pesadelo é fantástico. Sonho recorrente. Tem um sonho que eu sonho a vida toda desde que eu era criança. Trabalhe esse sonho. Ele vai parar de sonhar, com certeza. Tá? Acordei com um monstro em cima de mim. Tá, e aí agora? Eu ainda digo assim: se esse sonho fosse um filme,
Qual seria a próxima cena? Não me responda, vamos com isso. Mas isso depois de zerar os fluides, ou seja, perturbação zero, e a crença positiva chegar no seu limite máximo, que é o 7. Certo, minha gente? Oi, Ramires. Uhum. Depois Olga. Não, foi Olga que falou? Não, foi Érica. Ramiro, depois Olha Érica. só, Carlos, ótimo o trabalho seu, nossa, show de bola, né? Então, isso aí a gente fica satisfeito de ver, assim, ver o MDR acontecer, né? Exatamente. E uma pergunta que eu fiquei assim, antes, até para a Dinei também, na hora que a pessoa relata o sonho, ela já parte por reprocessamento, você partiu por reprocessamento ou fez o ICES primeiro para depois ir para o reprocessamento? Não, ela relatou o sonho dela, tá? Eu anotei. Eu ainda tenho esse hábito, assim, de escrever as sessões, tá? E aí eu disse, nossa, que sonho! Eu pensei para mim. E aí eu disse, você gostaria de trabalhar esse sonho? Ah, eu gostaria. E aí eu abri o ICES, né? Ok? Uhum. Ramires, essa é uma pergunta bem própria de quem só fez o nível 1, certo? O módulo 1, certo? A gente nunca reprocessa, nunca, com letras garrafais, sem antes abrir o ICES. O que Uhum. é o ICES? É você ajudar o seu paciente a ter acesso à rede de memória traumática, certo? Você vai aprender isso bem direitinho lá durante os próximos módulos. E assim, ó, eu durante o período da pandemia, eu fiz muitos cursos, aproveitei fazer curso, né? Por exemplo, ali quando eu fiz com a Silva, aquela que deu do gestacional, como é o nome dela ainda? Silvia Ela, Guz, Silvia Guz. eu fiz com ela, e daí também teve aquela das emoções, né? E aí depois, com a Adneide, eu aprendi outra forma de trabalhar, porque eu sempre trabalhava todas as emoções antes, né? Como aprendi lá no curso, mas às vezes a pessoa ela não tá afim de ficar trabalhando emoções, de fazer, sabe? E daí eu percebi que tem essa maneira também que a Dineide nos ensinou, que é do quadro das emoções, enfim. E você vai trabalhando dentro. E eu me adaptei melhor a o gestacional, que era dos 3 meses. A Ana Gomes, ela já trabalha diferente, eu já me perdia muito do jeito que ela trabalha, né? Então, isso me ajudou muito também, né? São várias professoras com várias Cada um criações dos vai seus pegando o seu protocolos, né? jeitinho, né? E aí Uhum. você traz para fazer do seu jeitinho, o jeitinho Karen, que é esse aí, tá? Porque eu tenho um pouco esse meu jeito espontâneo, né? Aham, pois é. Érica, você queria falar alguma coisa, Érica? Obrigada pelo seu convidado, Marcos. Obrigada por estar Conversa com conosco, ele, é meu. uma A pessoa Rita muito Silva. especial, Adnei. Ele é Aham, psicanalista e hipnoterapeuta. ótimo, ótimo, Marcos. Eu estou na torcida para ele ser da nossa turma de MDR. Aham. Então, Adnei, eu ia falar sobre os sonhos, isso que você disse. Pessoas que anotam sonhos, têm caderno de sonhos muito antigos, de 20 anos atrás. Também é uma porta de entrada para o processamento, né? Sim, sim. E tem gente que fala assim, eu acordei de madrugada, aí eu anotei ali rapidinho para eu não esquecer, né? Pessoas que têm esse hábito, isso é fantástico. Por isso que a gente pede no final, né? O reprocessamento, nossa última frase na sessão geralmente é essa. Ele continua durante a semana, porque a gente dorme, gente. E quando a gente dorme, a gente continua reprocessando. Se vier insight, sonhos, qualquer mudança, anota e nos traga na próxima sessão. Então, é muito bom quando o paciente traz isso, porque... E outra coisa, vocês percebem que quando a gente está em terapia, ou os nossos pacientes, eles sonham mais? Por quê? Porque está aberto. A caixa de Pandora está aberta. Aí sai, vai saindo. Ok, minha gente, mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais algum acréscimo? E a Todo Juliette, mundo está paciente que começa, desculpa, Fala. paciente que começa a ter problemas, né, de sono profundo, fica com aquele soninho leve, porque começou a terapia, você encara isso como um defeito? Porque se a gente continua o reprocessamento durante o sono, logo, se a pessoa parou de ter um sono bom só porque está fazendo terapia, cheira a defesa, não cheira?
Eu não entendi sua última fala, tá meio ruim Eu teu. também não. Tem um cheirinho de defesa, né? Sim. O quê? É assim, peraí, deixa eu voltar aqui, então. Eu só não entendi a última Paciente. frase, a pergunta. Reformula a Ah, pergunta. tá. Bom, eu tenho que falar tudo, senão não lembro a última frase. Paciente que dormia bem, foi para terapia e tal. Está lá limpando o subcortical. Aí começa a ter sono leve. Dormia 8 horas, passou a dormir 6, passou a dormir 5, para não Com a trazer mais sonho terapia? Com a terapia, Érica? com a Pós-terapia? terapia. Com a terapia. Eu Por nunca tive exemplo, esse Adneide, relato, às não. vezes. Geralmente é o contrário, o paciente consegue ter uma melhor qualidade de sono. Uhum. Eu acho, Adneide, que nesse caso específico, a paciente minha, né? Eu acho que é porque é tanto tema, é tanta coisa, que não é toda a sessão que a gente reprocessa. Então fica, por exemplo, uma sessão incompleta, aí eu tenho uma emergência, eu preciso falar hoje eu não quero reprocessar, eu quero Tá. falar, preciso falar. E aí a gente vai Não. perdendo semanas, né? 2 semanas já muda Mas muita coisa. você precisa ajudá-la a usar um pedacinho para falar e um tempo para reprocessar também. Gente, e por falar nisso, eu já vou estar falando do nosso tema do próximo Compartilhando a Minha Prática. O nosso próximo Compartilhando vai ser sono, insônia e EMDR, com Elisa Pires. Elisa Pires, ela participou de um grupo de estudo, ela fez uma pós em psicologia do sono, e eles concluíram essa pós escrevendo um guia do sono. Então, a partir desse conteúdo todo que ela estudou, eu falei, vem compartilhar isso com a gente e traz um caso onde ela vai falar de sono, insônia e MDR. Porque o que é insônia ou distúrbios do sono? É trauma. É trauma. O paciente trouxe que ele não conseguia dormir, aí qual foi a cena que veio na rede de memórias? Papai chegava de madrugada bêbado, dirigindo, e era ele quem tinha que abrir o portão. 1, 2, 3 da manhã, a hora que papai chegasse. Lembra que eu falei que o trauma ele é atemporal? Então, para esse menininho que mora dentro dele, ele precisa continuar acordando de madrugada para abrir a porta para o papai. Ainda que ele tenha 50 anos e papai já tenha morrido, porque o trauma ele é atemporal. Entendeu? Então, investiguem insônia, que vocês vão descobrir onde é que está o trauma do paciente e trabalhar isso. Mas veremos maiores detalhes disso na última quinta-feira de outubro. Nosso Compartilhando a Minha Prática sempre acontece na última quinta-feira do mês, das 20 às 21, tá? E eu espero todos vocês lá para a gente poder, mais uma vez, aprender juntos com a Elisa Pires a trabalhar sono, insônia e EMDR. Ok? Mais algum comentário? Se não, eu queria agradecer a presença Eu de gostaria todos. de perguntar uma coisa, se Oi, possível. Rosa, querida, boa noite. Desculpe que eu cheguei atrasada. Eu perdi o link, mas eu vi agora no Você fim vê que depois, Rosa, você vê depois na gravação, tá? Tá, mas posso perguntar uma coisa? Claro, com certeza. Ah, você falou que a crença positiva, você não falou que pede a crença positiva no começo, só na fase 5. Repete, por favor. Você não, quando você destrinchou o sonho, vamos primeiro começar do Isis, você não mencionou nesse momento levantar a crença positiva. Você só levantou a crença positiva na fase 5? Você está perguntando para a Karen, né? Não, para você mesma. Ah, para mim mesmo? É. Ah, tá. Não, porque eu uso, Rosa, o isso modificado de Laura Parnell, E entendeu? nesse não se pergunta a crença E positiva. ela, E interrompeu. Uhum. a crença Assim, positiva e o VOC lá na fase 5, Ah, entendeu? tá. Num Tá dos muitos ok. cursos que eu fiz, eu estudei isso, entendi por que que é assim, e eu uso isso modificado de Laura Parnell. Por isso que eu não Me pergunto, parece mais certo? lógico. Eu achei interessante porque eu acho que tem mais sentido. Eu não conheço Aham. essa técnica modificada. Você tem alguma referência bibliográfica para eu pesquisar? Aqui agora não, mas eu tenho, inclusive, eu dou um dos meus cursos, eu dou essa técnica. Fala comigo aí lá no uhum. privado, você deve ter meu contato, né? Se não, Elton, por favor, coloque aí meu contato para ela, que você fala comigo, eu te passo. Muito Laura Parnell obrigada. tem vários livros, não tem nenhum traduzido em português, tem vários em inglês, mas eu aprendi isso num curso e trouxe para os meus cursos. Mas é bem interessante
as razões que a levam a fazer isso, certo? Eu achei pertinente pela minha prática, sabe? Mas como você tem uma rigidez na prática, eu sempre mantenho. Mas legal, obrigada. Mas você pode flexibilizar depois das 50 fichas, viu, Ramírez e Bruno e Sandra? Antes das 50 fichas, não flexibiliza nada, depois é que pode, tá? Viu, Rosa? Assim, ó, eu lembro quando eu Combinado. comecei a trabalhar, daí tu também pergunta a crença positiva, né? E depois, com a Dineide, eu percebi que quando tu tá montando, às vezes a pessoa não consegue ver essa crença positiva. E depois, quando tu volta, nossa, isso mudou e ela tem uma que é bem adequada a ela, sabe? É impressionante. É maravilhoso. Interessante, bem interessante mesmo. Aprendi com Legal. Laura Pardel. Então, gente, estamos em cima do nosso horário, 21 em ponto. Muito, muito obrigada por terem vindo, né, dar esse apoio aí à Kari, aprender mais com ela, que a gente sempre aprende. Quem não é MDRista ainda, venha-se embora correndo ser MDRista, porque é fantástico, muda a nossa vida pessoal, profissional e financeira, né? Tem um jargão no MDR, o MDR muda a nossa vida e muda mesmo. Os pacientes ficam encantados e a gente ainda fica, tem 15 anos que eu faço isso e ainda fico, o que aconteceu aqui agora? De boca aberta com o que eu vejo acontecendo na minha frente, tá? Nós teremos uma turma, só um pouquinho, Rosa. Nós teremos uma turma começando no primeiro final de semana de dezembro, tá? Fale comigo aí no privado. Elton, por favor, coloque o meu contato, para que quem não tem possa fazer em contato comigo. E quem já é MDRista, eu queria convidar para o meu curso desse mês, 21 e 22 de outubro, que o título é MDR ao alcance de todos. E vou ensinar, eu e mais 3 colegas, vamos ensinar vocês como trabalhamos com gestantes e bebês. Bebês MDR, sim. Crianças, adolescentes, pré-vestibulando. Pré-vestibulando é fantástico. Casais, famílias, empresas, grupos, autistas e dissociativos. 21 e 22 de outubro, vai ser um prazer ter vocês conosco, dividimos a perder de vista, para que a gente possa cada vez, minha missão com vocês é essa, sermos os melhores e as melhores MDRistas que nós pudermos ser. Tudo que eu promovo tem esse objetivo. Oi, Ramires? Presencial? Não, online. Online? Presencial no momento só as imersões, online, tá? 21 e 22 de outubro. Beijo no coração de todo mundo. Kari, querida, mais uma vez, muito obrigada. Quem me chamou? Eu que agradeço Sandra. essa oportunidade. Vamos ouvir Sandra. Oi, Sandra. 21 vai ser o dia do nosso segundo módulo. Porque você não pode fazer ainda. Você não pode fazer ainda porque você tem que ter os 3 módulos. A gente fala de dissociação, tá? Aguenta um pouquinho. Tudo bem. Tá jóia. Adineide, querida, só um minutinho. Oi. Boa noite. Você já tem data da supervisão? Da próxima? Terça-feira que vem, às 20 horas. A gente fala isso lá no grupo, certo? Tá bom. Gente, tá bom, boa querida. noite, bom descanso para todo mundo. Boa Mais noite, uma vez, Carmen, obrigada por parabéns. terem vindo.